Está começando o primeiro episódio do Herodicast, podcast voltado ao diálogo sobre a história. Eu sou Adrian Azevedo. E eu sou Caio Mateus. E hoje nós vamos falar sobre a Batalha dos Caminhões Queimados, em Água Branca, na Paraíba. E temos como convidado Rafael Azevedo. E aí, pessoal, sou Rafael Azevedo, sou arquiteto urbanista e sou diretor de turismo do município de Água Branca. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse acontecimento marcante aqui do nosso município. Lembrando que, como referencial teórico, nós temos os livros República de Princesa, de Joaquim Nojosa, O Ano do Nego, de José Américo, e os documentários Princesa do Sertão e Os Caminhões Queimados, da Prefeitura Municipal de Água Branca. Então, Rafael, sobre a contextualização do tema, como se deu esse conflito? Bom, o conflito, ele, antes de acontecer aqui no nosso município, ele já veio se arrastando de uma briga política e pessoal entre Princesa Isabel e a capital do estado da Paraíba, que também se chamava Paraíba, na pessoa do presidente do estado, que era João Pessoa, e representando Princesa Isabel, o coronel José Pereira, que era um coronel muito influente no sertão paraibano, que tem muitas características que o diferenciavam de outros coronéis. Uma delas era o fato dele ser formado. Ele era formado em Direito, coisa que poucos coronéis no Brasil, principalmente no Nordeste, poucos coronéis tinham algum tipo de graduação. Geralmente ele tinha juízes na mão, tinham advogados, e o coronel Zé Pereira não. Ele em si já tinha uma carga intelectual altíssima, coisa que o fez destacar-se dos outros coronéis, e o que fez elevar tanto o nome de Princesa Isabel, onde Princesa Isabel foi a primeira cidade do estado da Paraíba a ter energia elétrica. Coisas como a capital do estado não tinha, Campina Grande também não tinha. E sim, a pequena cidade de Princesa Isabel, no sertão da Paraíba, graças ao coronel José Pereira, que era um visionário, ele pegou ali o resquício, o finalzinho do período dos coronéis, porém, como eu disse, ele era diferenciado pela sua intelectualidade e por ser uma pessoa visionária. Princesa Isabel também era uma cidade que se mantinha. Ela mesmo conseguia gerar empregos, ela conseguia gerar vários tipos de atuação agrícola. Uma delas, que era o mais forte, era a produção do algodão, da lã de algodão, que também culminou no desenvolvimento da cidade de Patos, que também era um grande exportador de algodão, né? Essa região da Serra do Teixeira, a região do Espinharas, era um grande produtor de algodão. Tudo começou das brigas entre José Pereira e João Pessoa, primeiro por questões pessoais. Um cunhado de José Pereira, em uma certa vez, jogando um tipo de jogo, não sei se jogo de tabuleiro ou de cartas, com o pai de João Pessoa, esse cunhado de José Pereira deu um soco na cara do pai de João Pessoa. João Pessoa, na época, era juiz. Ele ainda não era do meio político. Entretanto, esse ato do soco gerou uma raiva muito grande em João Pessoa, que queria, fim da força, descobrir quem foi esse cara que tinha dado um soco no seu pai. Que, no caso, só falavam para ele assim, que quem tinha dado o soco tinha sido um cunhado de Zé Pereira de Princesa Isabel. Só falavam isso. Daí começou os primeiros resquícios de raiva entre João Pessoa e Zé Pereira. Entretanto, foi uma coisa que foi apaziguada por Epitácio Pessoa, que era tio de João Pessoa. Depois disso, dentro da família Pessoa também, Pessoa de Queiroz,
existia uma certa briga familiar mesmo, em que a família Pessoa se dividiu, né? Pessoa e Pessoa de Queiroz. Um desses membros da família Pessoa de Queiroz assassinou um parente de João Pessoa. Não sei qual era o grau de parentesco que esse cara tinha com João Pessoa, mas era uma pessoa que João Pessoa gostava muito dela. E esse cara fugiu para a Princesa Isabel, pediu abrigo a Zé Pereira para não ser morto, né? E Zé Pereira disse assim: olha, eu lhe dou abrigo, entretanto, só até você ser julgado. Quando você for julgado, você vai embora. Você sendo inocentado ou não, aí você toma um rumo na sua vida. Isso já deixou João Pessoa não gostava, né? Sem gostar de Zé Pereira, família Pereira. Então, foram os primeiros motivos de João Pessoa ter um certo atrito com Zé Pereira. Depois disso, é que se inicia o atrito político. Então, no caso, essa disputa entre eles, ela começou bem pessoal, não é? Bastante pessoal. Ela começou 100% pessoal. Essas questões familiares, né? Interessante ver, é bem comum, né, nesses contextos de história, principalmente regionalistas, as discussões, as disputas se iniciarem por questões pessoais. E tinha toda a questão da defesa da honra, né? Eu tinha que defender minha honra ao fim da força. Se alguém mexeu com alguém da minha família, eu tinha que tomar uma providência. A lei, quem fazia a lei nesses sertões eram as famílias ricas, né? Coronéis, famílias influentes. A lei que era eles. Isso aí, depois dessa intriga, aí que se inicia a discussão política, correto? Isso. Depois disso, começa a questão política. Eles eram aliados. Entretanto, tinha uma diferença que, digamos, que estremeceu a relação. João Pessoa era um cara que queria acabar com o coronelismo. Ele pensava mais à frente. Ele achava que era uma forma de governar ultrapassada. João Pessoa queria tirar Deus da Constituição. Ele era um dos precursores do Estado laico, do Estado sem religião. No Brasil, ele foi um dos primeiros a querer colocar na Constituição. E isso chocou, né, o pessoal da época, deu um choque de ideias, mas o que culminou essa rachadura, essa separação entre Zé Pereira e João Pessoa foram dois motivos. O primeiro foi o fato da não escolha do pai de Ariano Suassuna, João Suassuna, para fazer parte da chapa de governo de João Pessoa, que era uma promessa que João Pessoa tinha feito, e se Zé Pereira o apoiasse, João Suassuna faria parte da sua chapa de governo, o que não foi cumprido quando eleito, né? E o segundo motivo foram as barreiras econômicas. João Pessoa não gostava que Princesa Isabel, que era um grande produtor econômico na Paraíba, comercializasse com o estado do Pernambuco. Ele queria que Princesa Isabel vendesse seus produtos para a própria Paraíba. E na época a capital não se chamava João Pessoa, chamava-se Paraíba. João Pessoa queria que Zé Pereira comercializasse com a Paraíba. Entretanto, as taxas de juros, taxas de negociação, a Pernambuco comprava melhor, tudo era mais barato fazendo negócio com Pernambuco. Então o lucro era maior se fizesse os negócios com Pernambuco. E era o que Zé Pereira fazia, vendia tudo para o Pernambuco. Tinha linha de trem perto, tinha divisas próximas, o transporte era mais perto. Uma coisa era mandar os produtos do interior da Paraíba para o litoral, outra coisa era mandar do interior para o estado vizinho, que tinha várias cidades já desenvolvidas. Então, para Zé Pereira, era mais vantajoso comercializar com Pernambuco. E João Pessoa, vendo isso, resolveu criar as barreiras alfandegárias e as barreiras comerciais, onde se Zé Pereira queria comercializar com Pernambuco, existiam taxas altíssimas para poder transportar a mercadoria de um estado para o outro.
Esse foi o que mais mexeu com Zé Pereira, foi o que fez eles se separarem de vez. Foram as barreiras alfandegárias, tanto que João Pessoa ganhou o apelido de João Porteira, que diziam que ele colocava porteiras econômicas, né? Fazia toda essa barreira. Essa atitude de João Pessoa, ela foi de certa forma proposital, né? Para prejudicar a princesa. Na verdade, ele não queria saber se ia prejudicar a princesa, ele queria o produto para o Estado, que o Estado estava quase falido. Então ele queria comprar barato para revender, né? Então, para gerar, de certa forma, uma economia no Estado. Porém, o que comanda uma empresa é o lucro. E José Pereira não tinha mais lucro comercializando com Pernambuco e não com o governo do Estado. Ou seja, João Pessoa, ele queria, no caso, atrair Zé Pereira para um abismo, né? Porque ele iria comprar barato, não ia fornecer nenhum lucro a Zé Pereira, e assim, teoricamente, iria erguer a economia da Paraíba. Não bem assim. Não Princesa Isabel não ter lucro. Digamos, Zé Pereira vendia, um exemplo, um saco de algodão a R$ 50. Vendia a R$ 50 para Pernambuco. Para o governo do estado, para Paraíba, ele teria, de certa forma, que vender a R$ 30. Então, ele lucraria R$ 10 vendendo na Paraíba, só que lucraria R$ 30 vendendo a Pernambuco. Essa era a diferença. Então, se eu tenho o produto e eu posso lucrar mais vendendo para uma pessoa, por que é que eu vou vender para outra se eu vou ter menos lucro? Esse era o pensamento de Zé Pereira. Só que João Pessoa queria que ele vendesse a ele. Então, ele criou essas barreiras nas divisas, né? O que hoje é o fisco, né? Que eu não sei na época como chamava, os coletores de impostos, mas hoje é o fisco que faz esse papel. Então, João Pessoa intensificou isso e, digamos, obrigou, de certa forma, querendo obrigar Zé Pereira a comercializar com o estado da Paraíba. Então, se Zé Pereira tinha R$ 30 de lucro antes, com essas barreiras ia ter R$ 5 de lucro, ia ser obrigado a vender ao Estado para ter R$ 10 de lucro. Entendeu essa analogia? Ele tornou a situação mais vantajosa para a Paraíba, né? Justamente. No caso, o desentendimento principal, que é o que vai gerar o nosso conteúdo principal, vai ser sem dúvidas essa barreiras construídas por João Pessoa, não é? Justamente. Porque isso aí foi o que ficou mais visível, né? Isso aí, enquanto a briga era por debaixo do pano, era disse-me-disse, era cartas, era isso, aquilo, outro, tava tudo bem, tava dando para levar. Mas quando passou a ser essa questão mais exposta e mexendo no bolso, aí é que começou a azedar o caldo. Aí foi onde Zé Pereira, no cenário nacional, apoiou Júlio Prestes na presidência, enquanto João Pessoa era oposição. Tanto que João Pessoa ia ser cogitado a ser vice do candidato de oposição ao governo atual. Aí com isso começou os conflitos armados, era a polícia querendo prender um, querendo prender outro, e começou umas pequenas guerrilhas. Porque Zé Pereira, ele era bem mais armado, Princesa Isabel era bem mais armada do que o próprio estado da Paraíba, porque o presidente do Brasil da época proibiu a Paraíba de comprar munição, de comprar arma, de comprar essa parte bélica, enquanto mantinha Zé Pereira armado. Armou o povo de Princesa Isabel e região aqui, mandava armas escondidas. Zé Pereira chegou a ter uma metralhadora de guerra, para vocês terem noção do tamanho do apoio que o governo nacional dava a ele e não dava ao governo do estado. Mas isso era tudo por debaixo dos panos. Ninguém podia saber que o governo nacional estava bancando Zé Pereira. Mas assim foi feito. Aí a única forma que Zé Pereira tinha por enquanto, né, de se contrapor a João Pessoa foi no apoio político, né? Foi no apoio político e como eu sempre falo, eles viviam num período que guerra era moda, então existiam vários conflitos armados, existiram. Também teve a grande polêmica com a família Dantas, né, que foi
que era também uma família daqui da região, mais especificamente da cidade de Teixeira, que também era uma grande oposição a João Pessoa, e era o que tinha os conflitos mais pesados, digamos assim, mais expostos, porque até então com Zé Pereira era mais aquela Guerra Fria, como se chama. E com os Dantas, não. Inclusive, essa relação com os Dantas é o que vai causar a morte dele, né, de João Pessoa. O que causa a morte de João Pessoa, o conflito com a família Dantas. Isso, João Dantas, né, as cartas de Anaíde são publicadas, alguns historiadores falam que foram cartas que falsificadas, outros dizem que realmente existiam essas cartas, mas o que se sabe é que foi feita uma vergonha muito grande a João Dantas, o que desafiava muito a figura de João Dantas e da família. Era aquela história, atacava a honra, né? Falava coisas terríveis. Percebe que o cenário não estava legal para João Pessoa. Não, por quê? A Paraíba vivia uma crise econômica gigantesca. É tanto que depois que João Pessoa faz a invasão a Teixeira, prende vários da família Dantas, mata vários da família Dantas, humilha, faz o terror na cidade de Teixeira com a família Dantas, ele, acredito que no seu ego ele se engrandece. Ele acha, se eu conseguir fazer isso, eu vou fazer também com Zé Pereira. Entretanto, como eu falei, Zé Pereira era um cara que ele era muito preparado. Ele tinha praticamente um exército próprio. Ele tinha comandante, ele tinha estrategista, ele tinha tudo isso. E como ele estava numa guerra contra a pessoa, ele tinha até espião lá no governo do estado. Tinha espiões. Zé Pereira sabia de tudo que acontecia lá no governo do estado, na capital Paraíba. É tanto que Zé Pereira ficou sabendo, por meio deste espião, que João Pessoa tramava uma invasão à Princesa Isabel para destruir tudo. Assim, alguns relatos dizem que era só para prender Zé Pereira, outros relatos dizem que era para destruir a cidade com dinamites, com tudo isso. Dizem que tem até a história de um avião que passou um avião pela cidade de Princesa Isabel soltando uns panfletos dizendo que Zé Pereira se rendesse para evitar uma guerra. Esses panfletos tem até uma história interessante. Na cidade aqui vizinha de Água Branca, cidade chamada Juru, cada cidade aqui da Serra do Teixeira tinha um representante de Zé Pereira. E quando esse avião passa pela cidade de Juru, um desses representantes de Zé Pereira, na cidade de Juru, parte um cavalo para a Princesa Isabel, para dar a notícia que um pássaro de ferro estava indo em direção à Princesa Isabel, isso, aquilo, outro. Então, o avião chegou à Princesa Isabel, soltou os panfletos. Quando o avião sobrevoava a Princesa Isabel, a população mandou bala no avião, atirou mesmo no avião. Só que não acertaram, né? As armas não tinham tanta potência igual tem hoje. E ele também não estava numa altura tão baixa que permitisse que fosse acertado. Entretanto, como o cara soltou os panfletos, né, na cidade, soltou do avião, caiu os panfletos, tinha um dos apoiadores de Zé Pereira que atirou no avião. Aí disse assim: olha, Zé Pereira, eu não derrubei não, mas eu acertei a peneira do rabo, as penas dele aqui. Que eram os panfletos, dizendo que eram as penas do pássaro de ferro. E nisso, o avião passou e foi embora. Soltou os panfletos e tudo. Quando foi à noite, o cara que tinha saído da cidade de Juru de cavalo chega em Princesa Isabel, desesperado. Zé Pereira, tá vindo aí um pássaro de ferro aí do tamanho do mundo, passou lá pro Juru e tá chegando aqui. Aí Zé Pereira disse: de novo, mais um. Foi esperando o outro, só que era o mesmo, né? O cara veio de cavalo, demorou muito para chegar lá em Princesa Isabel. Aí Zé Pereira pensou que era mais um. É bem interessante que essas histórias sempre tem histórias cômicas, né? Que é o que dá uma quebra na tensão, né? Da história. Mas a gente percebe nesse caso aí, você já está falando, que já começa as incursões de João Pessoa na tentativa de assustar os moradores de Princesa Isabel e invadir Princesa Isabel em busca de Zé Pereira. Mas a partir daí começou a acontecer vários conflitos.
Os dois maiores conflitos foi num local chamado Patos de Irerê e o que aconteceu em Água Branca, conhecida como Batalha dos Caminhões Queimados. A Batalha dos Caminhões Queimados foi a mais importante nesse sentido de humilhação. Eu vou relatar para vocês. Quando houve a invasão de Teixeira, pouco tempo depois, no mês de julho, se eu não estou enganado, junho ou julho, se eu não me engano, dia 5, antes disso, Zé Pereira ficou sabendo que nessa data, a próxima cidade a ser invadida era a Princesa Isabel. Existiam alguns conflitos antes. Teve um na cidade de Tavares, que é vizinho de Princesa Isabel, onde Zé Pereira deixou a polícia do estado entrar em Tavares e cercou a cidade. Então nem entrava ninguém em Tavares, nem saía. Até que fizeram acordo vai, acordo vem e liberaram. Mas, como eu falei antes, Zé Pereira tinha espiões lá no governo do estado. Então ele ficou sabendo que no dia 5, se não me engano, de junho ou julho, acredito que de junho, se eu não estou enganado, ele ficou sabendo que nessa data João Pessoa ia invadir Princesa Isabel. Sabia quantos caminhões iam vir para atacar Princesa Isabel, sabia que João Pessoa tinha preparado até um tanque de guerra para trazer, mas não conseguiu sair nem do local lá da oficina, porque era muito pesado. Mas eles sabiam. Segundo relatos, dizem que eram 8 caminhões, outros dizem que eram 12 caminhões. Uns relatos dizem que os caminhões eram carregados de dinamite. Outros relatos dizem que os caminhões eram carregados de combustível. E eu acredito mais nessa ideia de que era combustível pelo fato de que eles vinham de João Pessoa para cá. E são mais de 300 quilômetros, não sei se chega a mais do que isso. E não tinha um posto de combustível. Então eles tinham que trazer o combustível deles, né? Então, assim foi feito. Zé Pereira soube da invasão, da data, do horário, soube de tudo. E fez o seguinte. Zé Pereira chamou um rapaz chamado Marculino Pereira Diniz, que era cunhado dele e era o estrategista de Zé Pereira, e contou tudo. Marculino disse: vamos fazer assim. Quando o exército vir, que Zé Pereira sabia que o exército da Paraíba estava falido, que veio recrutando guarda municipal, policial aposentado, que tinha no meio do caminho de João Pessoa para chegar em Água Branca, ele veio recrutando tudo isso, sabia que eles eram despreparados, né? Porque eram guarda, era policial, como eu falei, eram pessoas fora da ativa e até muitos que nunca tiveram treinamento. Sabia de tudo isso, sabia quantos vinham, quantos caminhões vinham, sabia até de uma história e uma estratégia que Zé Pereira, que João Pessoa teve para animar os soldados, que foi a história de chamar um feiticeiro para acompanhar o comboio. Esse feiticeiro disse que fez uma oração neles, disse que estavam com o corpo fechado, que não ia entrar nenhuma bala neles, e assim vieram para cá. Então, o que foi que Marculino pensou? A gente arma a emboscada no povoado de Água Branca. Chega lá, como é um povoadozinho pequeno, só tem umas 2 ruas, a gente evacua o pessoal, tira o pessoal de lá e arma uma trincheira mais à frente. Aqui é mais ou menos 1 quilômetro de distância do centro do que hoje é a cidade. Para você ver como Zé Pereira já sabia de tudo há um certo tempo, deu tempo às tropas de Zé Pereira fazer umas valas, entrincheirar a estrada, ao lado da estrada que ligava a cidade, o povoado de Água Branca, a estrada de Princesa Isabel, foi cavada nas laterais, para quando os caminhões estivessem alinhados, eles não ter para onde correr. Se eles tentassem para o lado, eles iam capotar. Então, foi pensado tudo isso. Quando os soldados do estado chegaram em Água Branca, encontraram um povoado vazio, não tinha ninguém. E eles pernoitaram no povoado. A ideia era eles sair de 7 horas da manhã de Água Branca para chegar em Princesa Isabel. E não tinha ninguém nem para fazer, como diz o
os relatos, não tinha ninguém para fazer um café para os policiais. Então, teve, na saída deles, 7 horas da manhã, do povoado de Água Branca, teve até uma briga entre os policiais, a questão de um chapéu, que parece que roubaram um chapéu de um dos policiais e só seguiram viagem depois que encontraram esse chapéu. E assim foi. Eles entraram, comboio de 8 a 12 caminhões, entraram na estrada, nessa estrada que foi preparada pelos soldados de Zé Pereira. E quando o primeiro caminhão, o que estava na frente, chegou no fim da trincheira, foi que deram autorização para começar a atirar. No caso, os soldados de Zé Pereira, né? Que até então os policiais não estavam vendo ninguém. Estavam achando que estava passando na estrada normal. E diz a lenda, né? Diz a lenda, o dito popular, eu já escutei muito isso, de que o feiticeiro vinha no carro da frente. E alguns livros dizem que o estrategista Marculino Pereira, uns dizem que ele estava lá, e outros livros dizem que ele não estava lá. Mas, como eu disse, tem essa lenda que diz que Marculino diz assim: o primeiro tiro é o meu. Quando eu der o primeiro tiro, é o sinal para vocês atirarem. E dizem que esse primeiro tiro foi justamente no feiticeiro, que vinha na frente. Então, quando o pessoal viu o feiticeiro morrendo, ser o primeiro que disse que tinha fechado o corpo de todo mundo, aí se desesperaram. Eu vou citar agora um relato que o meu avô me disse. Ele falou que, quando era criança, foi evacuado para um sítio bem pertinho do povoado, dá para ver tudo. E ele disse que de manhã, como foi falado, nesse horário de 8 horas da manhã, mais ou menos, depois da confusão do chapéu, ele disse que só via as labaredas de fogo gigantes e as explosões. Então, quando os soldados de Zé Pereira atiraram, eles acertaram ou, como dizem os relatos, as dinamites ou os tanques com combustível. E foi onde aconteceu as explosões, onde também dizem que 2 caminhões, se eu não me engano, conseguiram escapar, mas não durou mais do que meia hora todo o conflito, devido à estratégia de Marculino. Quase não teve reação à polícia. Do lado de Zé Pereira só teve 2 feridos, não, 1 ferido e 2 desapareceram. E do lado da polícia do estado, os relatos tratam de uma média de 100 a 150 homens mortos. Outros dizem 100 mortos, 60 feridos, e o restante conseguiu fugir. Bem, Rafael, como você estava falando agora dos apoiadores de Zé Pereira, especifica para a gente um pouquinho como eles eram, se eles eram agricultores ou então entusiastas do que acreditava Zé Pereira de uma maneira geral, como era o estilo dos apoiadores de Zé Pereira. Vejam só, aqui é uma região do sertão, não tinha muita água, não tinha muito trabalho, não tinha quase nada assim de questão de subsistência. Aí chega um cara visionário, coloca empresa, quer dizer, coloca fábrica, dá emprego, traz renda, faz tudo isso e pede e promete ao povo que as coisas vão ficar melhores ainda. Era um deputado, coronel, conseguia trazer comida para o povo, conseguia trazer emprego. Isso aí trouxe para os moradores dessa região uma sensação de pertencimento muito forte. Então, se teve aquela questão, estão querendo derrubar ele é um cara que está trazendo emprego, está me dando coragem, está me dando expectativa de vida, está me dando uma chance de eu botar meu filho numa faculdade, meu filho ter estudo, coisa que eu não tenho. Por que é que eu vou apoiar o outro que quer derrubar ele? Eu vou apoiar quem está trazendo o dinheiro para o meu bolso, quem está trazendo o pão para a minha mesa. Então, essa era a maior ideia que foi usada para conquistar apoiadores, né? Famílias ricas que tinham por aqui davam suas fortunas para apoiar na guerra. Então,
Zé Pereira tinha muito apoio do povo daqui da região. E Zé Pereira tinha os mais corajosos, que tinham coragem de pegar em arma, né? Cada família tinha 2, 3 que tinham coragem de pegar em arma. E eles eram uniformizados, eles tinham treinamento, eles tinham munição, eles eram adaptados à região aqui. Então, Zé Pereira tem uma estrutura muito boa na época. Então, ele tinha estrutura para desafiar o governo do estado, tinha estrutura para tudo isso. E foi fácil conquistar o povo com isso. Em relação ao conflito, a gente viu que foi um conflito bem rápido, não é? Porque foi uma emboscada precisa, mas os estragos ficou sobre a tutela de quem? Ó, os caminhões, em sua maioria, eram caminhões de madeira. Então, não sobrou muita coisa dos caminhões, né? Mas morreu muita gente. Os soldados pegaram as armas que sobraram, tudo isso e foram embora. Voltado para a Princesa Isabel. E sobrou para o pessoal do povoado de Água Branca enterrar os corpos. Então, os caminhões não sobrou nada, foram incinerados, né? Devido ao combustível, devido à explosão. Quem ficou ferido? Tem relatos aqui que poucos conseguiram voltar para João Pessoa, mas uma certa quantidade voltou para suas casas, né? É tanto que esse mês passado eu consegui o contato de um neto de um sobrevivente daqui da batalha, que mora em João Pessoa hoje, o neto, né? O cara que, como já fazem mais de 90 anos do acontecido, o cara já faleceu, o que estava no conflito. Mas o neto dele cita até alguns relatos sobre isso. Alguns casaram por aqui mesmo, por uns sítios, por Pernambuco, foram para Pernambuco. Outros foram caçados. Alguns conseguiram fugir para alguns sítios. Chegava lá, o pessoal do sítio matava, sabia que era polícia. Sei que o cenário de guerra estava feito aqui. Todo mundo estava esperando trocar tiro. Entendeu? Então, era um momento de tensão terrível que tinha na nossa região. Alguns soldados foram enterrados no local, que hoje é chamado de Caminhões Queimados. Outros foram enterrados ao lado da antiga capela do povoado de Água Branca, que hoje é no centro da cidade. Eles foram enterrados aí. Ninguém veio atrás do governo do estado, ninguém veio atrás, não houve busca, não houve nada voltado a isso. Acredito que pelo medo, né? O governo do estado falido. E com essa derrota, de certa forma, humilhante para o governo do estado, Zé Pereira achou a oportunidade de decretar Princesa Isabel estado livre do governo da Paraíba. Ou seja, criou mais um estado, né? Um estado livre. Só que temporário. Era mais para humilhar mais ainda João Pessoa. Então existe o decreto na época. Pode-se dizer então que após a derrota no povoado de Água Branca, foi o que motivou mais ainda José Pereira a tomar essa atitude, né? Segundo os relatos do lado de Zé Pereira, a guerra de Água Branca, a guerra dos caminhões queimados, foi o ponto-chave para destruir João Pessoa. O ponto-chave da vitória de Zé Pereira sobre João Pessoa. Que, como eu disse, 3 dias depois, ou 5, se eu não me engano, mas foi menos de 10 dias depois do acontecido, Zé Pereira decretou Princesa Isabel estado livre. E João Pessoa não podia fazer nada. E qual foi a reação da capital quando viu essa derrota do governo do estado frente a um coronel que, digamos assim, tinha o poder do interior? O que eles acharam assim? Pelo que eu pesquisei, pelo que eu pude observar dos relatos, eles tentaram esconder o máximo. Não relatavam isso em canto nenhum. É tanto que você não encontra nos livros didáticos. Entendeu? Você não encontra esses relatos. Porque foi abafado. Entendeu? Acredito que muita gente não sabe no litoral, ali a partir de Campina Grande, para chegar no litoral,
muitos não conhecem essas histórias. E outra, pouco tempo depois disso aí, João Dantas assassinou João Pessoa num café em Recife. Então, Zé Pereira não teve muito tempo para comemorar, porque, segundo ele, a guerra dele era contra João Pessoa. João Pessoa foi morto, não tinha por que mais ele guerrear. Então, Zé Pereira ele enfrenta a morte de João Pessoa como luto, não é? Porque ele considerava João Pessoa seu adversário. Isso. Para Zé Pereira, a morte de João Pessoa não foi uma vitória. Não foi uma vitória. Ele queria ganhar de Zé... Assim, é até estranho, né? Porque usava de guerra para isso. Mas a ideia não era matar João Pessoa, e sim mostrar, digamos, você é um moleque e você tem que se colocar no seu lugar e eu vou lhe colocar no seu lugar. Entendeu? Mas para isso usava da força, usava outras vidas. É estranho. Isso a gente encontra em muitas outras histórias, né? Pessoas sendo usadas por interesses políticos ou interesses pessoais. Sobre o conflito em si, dele ter marcado esse marco para os apoiadores de José Pereira de terem vencido João Pessoa desta forma tão pesada. Como ficou o município de Água Branca? Aqui em Água Branca, as pessoas até um tempo atrás tinham até medo de falar sobre isso. Então não é uma coisa que os água-branquenses se orgulham, não é uma coisa que trouxe honra para Água Branca, pelo contrário, trouxe medo, as pessoas tinham medo de conversar sobre, entendeu? Tinha esse receio, até vários mitos foram criados em questão de se você falasse sobre a Guerra dos Caminhões Queimados, o espírito ia aparecer para quem falasse. Uma forma de impedir, né, que as pessoas falassem sobre isso. E o medo da represália do Estado também ficou grande. Os aguabranquenses, pelos relatos, né, até relatos políticos, tinham medo do Estado não olhar para a Água Branca por conta desse acontecimento, não querer investir, digamos assim, no município, por questão de vingança, coisa do tipo. Essa era a sensação que ficou aqui em Água Branca. E dessa batalha que houve em Água Branca, sobrou assim algum vestígio, algum lataria de algum caminhão queimado? O que se tem hoje em dia? Hoje, os caminhões foram destruídos 100%. Não tem resquício de caminhão. Hoje, ainda se encontram no local cápsulas das balas, tem os locais onde os soldados foram enterrados, já foi encontrada ossada. Tem relatos que tem pessoas que têm armas que foram encontradas lá, mas sempre que são perguntadas, elas dizem que nunca viram, que é mentira do povo, isso, aquilo, outro, entendeu? Dizem até, tem a história de um soldado que é conhecido como soldado desconhecido. Na cruz, tem uma cruz no local onde encontraram um soldado que tentou fugir, que foi morto. Encontraram ele debruçado sobre uma cerca de arame. Ele foi encontrado e os moradores carregaram a arma, roupa dele e enterraram ele lá e colocaram a cruz. Como eu disse, tem relatos que existe uma família lá que tem essa roupa desse soldado, mas sempre que são confrontadas dizem que não, que é mentira do povo, isso, aquilo, outro. Entendeu? Lá, esse local hoje, existe uma cruz lá, é conhecida por dois nomes: Cruz do Soldado Desconhecido e Cruz do Negro. Dizem que o soldado era de pele escura, foi depenado, né? Tiraram roupa dele, tiraram tudo e enterraram ele. E até um tempo atrás era chamado lá Cruz do Negro e hoje é chamado Cruz do Soldado Desconhecido, porque na cruz que foi colocada na época tem o nome desconhecido. Eu vou dar uma lida aqui nas perguntas do chat e uma delas pergunta em relação ao memorial que existe lá. Você pode falar um pouco sobre? Pouco tempo depois do acontecimento, um homem da família Melo, se eu não me engano é a família Melo, uma família grande, conhecida aqui no município, fez uma promessa, uma coisa do tipo,
foi atendido e o pagamento da promessa era construir uma capela, uma capelinha pequena no local onde foram encontrados os mortos, né? Onde aconteceu o conflito. Então, hoje lá existe uma capela e existe um projeto do município para construir um memorial lá. Um memorial com espelho d'água, representação de cruzes, várias coisas. E um museu lá. Também tem essa pretensão de fazer um museu, já que ainda hoje são encontrados cápsulas de bala sagrada lá na região, tem a cruz da primeira capela, tem muita coisa interessante para ser colocada lá. E esse local hoje pertence ao senhor chamado Reginaldo Chaves. Só que ele já disse assim que quando apareceu digamos, quando for realmente começar a construir um memorial, ele cede tranquilo, numa boa, assim. Ele entende a importância histórica que o local tem. Então hoje lá existe uma capela. Os ouvintes aqui do chat estão perguntando, eu acho mais numa curiosidade assim, e curiosidade e mitos populares, né? Tipo, se existem fantasmas e tal, se é assombrado o local. Existe esse conceito assim na cidade de Água Branca ou não? Assim, existem os relatos, né? Muita gente fala que escuta gritos, escuta tiro, pedido de socorro à noite. Mas são relatos, né? Nunca ninguém para dizer assim, eu vi. Mas existem muitos relatos mesmo, muitos mesmo, de escutar tiro, de escutar grito, de socorro, como pessoas que estão feridas, gritando, em dois locais. Onde aconteceu a batalha e ao lado da antiga capela, que hoje é a igreja do município, a paróquia principal, ao lado existe uma residência e uma secretaria paroquial. E muita gente diz que lá viu o espírito. Tem muita essa mítica, muita essa história dessas aparições, de escutar, né, gritos, pedidos de socorro. Tem muito relato sobre isso. Agora, uma questão interessante. Não há algum projeto ou se já foi feito algo para se estudar esses locais onde foram enterrados os corpos? Antigamente não, mas depois que eu entrei para o setor de turismo, eu estou tentando parcerias, já consegui parceria com o setor de arqueologia e história da UEPB e com o IFAM. O IFAM também já entrou em contato comigo e eu já passei todo o material que eu tinha colhido, já passei para eles. A gente está no início ainda, mas o IFAM, que é o Instituto Patrimônio Histórico Nacional, já está sabendo que aconteceu isso, está sabendo que tem gente enterrada, está sabendo que tem vestígios da batalha aqui ainda, e a gente está fazendo todo esse trampo de convênios, de parceria para ajudar eles, né, na estadia deles aqui, nos locais, tudo isso para a gente fortalecer essa história, né, que vinha se perdendo, né? Algum profissional, por exemplo, de arqueologia já esteve presente para analisar superficialmente o local? Ou ainda é um projeto que vocês, como você acabou de falar, estão tentando parcerias? Não, a gente já teve visita de 2 arqueólogos. Um veio sem representar nenhuma instituição, ele veio por curiosidade mesmo, foi lá no local, observou, fez relatórios, tudo isso. E o outro foi um arqueólogo da UEPB, que falou que vai trazer mão de obra para lá, pretende fazer um levantamento para encontrar mais artefatos, né? Mas isso é tudo eles quem podem fazer. A gente como prefeitura e como cidadão agrobranquense, a gente não pode colher material lá não. A gente tem mais relatos, a gente sabe onde ficam os locais, essas coisas desse tipo. Mas essa parte de busca e de estudos já está encaminhada, já vieram visitar a gente
Agora eu tô esperando só a visita do IFAM para a gente ter mais amarrado, né, essas buscas. Dá para perceber que o município de Água Branca ele está preocupado em desenvolver ações para fomentar o turismo local. É só lá ou existem alguns outros locais? Bom, aqui no município a gente tem o turismo, três tipos de turismo. Turismo ecológico, com trilhas, com espécies que foram encontradas aqui. Exemplo, foi encontrado uma espécie de cobra que dizem que está em extinção. Eu não sei muito bem qual o nome da espécie. E uma borboleta também. Recentemente a gente encontrou um local que tem um ninho de águia chilena, que é rara aqui na região, e é dentro de uma trilha ecológica que nós temos aqui. As outras duas tipologias de turismo que nós temos aqui é o turismo arqueológico, com as gravuras rupestres, com itacoatiaras e pinturas, né, que já foram até semi-datadas, né, porque só uma leve suposição dos arqueólogos, em que algumas das pinturas têm 7.000 anos e as gravuras até 20.000 anos. Aí encontra-se aqui no nosso município. Nós temos 5 sítios arqueológicos entre pinturas e gravuras itacoatiaras. E tem também o turismo histórico, né? Aqui nós temos justamente o tema do debate de hoje, que foi a Batalha dos Caminhões Queimados, onde aconteceu essa guerra. E temos também o que nós chamamos aqui de Casa de Pedra, onde uma figura da região aqui, o padre Aristides, que também foi quase um coronel, digamos assim, um guerrilheiro, morreu em guerra, morreu em batalha, e ele morava nessa Casa de Pedra, que antes foi um local onde aconteceu uma chacina de alguns boiadeiros. Em relação ao o trabalho sobre o turismo no município de Água Branca, ele está começando a se desenvolver agora e muito também voltado à parte ecológica, correto? Justamente, a gente tem uma preocupação em preservar algumas espécies que são raras de ver, algumas aves, papagaios, o macaco prego, que é encontrado aqui também no município, algumas espécies de cobra. Tem muita coisa que dá para a gente conseguir preservar aqui no município. E outra atitude, outra ação voltada para o turismo foi a questão de que a gente conseguiu entrar para a rota turística Vale dos Sertões. São alguns municípios do sertão da Paraíba, são 8 municípios, se eu não estou enganado, que fazem parte de uma rota estadual de ciclismo. Entretanto, esses 8 municípios que conseguiram entrar no mapa do turismo, onde várias cidades maiores do que Água Branca não conseguiram entrar, exemplo de Patos não conseguiu entrar na rota Vale do Turismo, e nós conseguimos, aqui vai acontecer a maior rota ciclística do Nordeste, entendeu? Que vai da cidade de Santa Luzia até chegar em Manaíra, se eu não estou enganado. Mas os ciclistas que vão fazer esse percurso, eles só vão parar nessas 8 cidades e vão conhecer o interior do município, vão conhecer, digamos, quando eles passarem aqui em Água Branca, eles vão nos caminhões queimados, vão nas pinturas rupestres, vão nas trilhas ecológicas, vão fazer passeio de canoa, vão consumir a gastronomia do nosso município, que também Água Branca está na rota gastronômica do estado da Paraíba. Vão pernoitar aqui no município, vão ver apresentações culturais, enquanto nos outros municípios que não conseguiram entrar, eles só vão passar, entendeu? Aqui nós também temos um local de expressão religiosa chamada Cristo da Umburana,
que é uma estátua do Cristo ressuscitado, com 7 metros de altura, num sítio chamado Umburana, que é à beira da estadual PB 306, no sentido de quem vem da cidade de Imaculada para Água Branca. É um local de onde o pessoal vai pagar promessa, vai visitar, um local muito bacana para você tirar fotografias. Tem essa questão de um turismo também mais voltado para as questões religiosas. E a partir disso, Rafael, o que você colocar assim como próximas metas para a cidade de Água Branca de um modo geral fazer assim, o que vocês estão buscando agora daqui para frente para divulgar esses trabalhos? Como você disse, o ciclismo e tal, essa rota ciclista, quais são os próximos passos que vocês já têm em mente assim para colocar Água Branca de uma vez por todas no olhar de todo o país? Bom, a gente já conseguiu que olhassem para nós, né? Agora que a gente está num local que estão nos vendo, a nossa próxima meta é justamente firmar essas parcerias com os órgãos que são responsáveis por mapeamento histórico, por coleta de dados históricos. A gente está nesse processo das validações históricas, tanto arqueológicas como históricas e religiosas. E também estamos com a meta de, daqui para o fim do ano, sinalizar todos os pontos turísticos com placas, placas de segurança, dentro do município, placas de orientação. E a necessidade maior que nós estamos vendo hoje é a sinalização, porque como é uma coisa nova, a gente terminou de mapear há pouco tempo e a nossa próxima meta agora é a sinalização dos pontos. Digamos, quem chegar lá nos caminhões queimados vai ter uma placa fazendo uma introdução sobre o que aconteceu ali. Quem for nos sítios arqueológicos vai ter uma breve explicação sobre os locais, setas guiando o local, seta com quilometragem, setas mostrando onde a pessoa pode se hospedar, onde ela pode fazer uma refeição. Então, essas são as próximas metas, né? A sinalização, finalizar a validação dos pontos, a sinalização e a inauguração da rota Vale dos Sertões. E isso aí já depende da presidente da rota do Vale dos Sertões, definir a data. Tudo indica que é no primeiro semestre do ano que vem, a gente já começa a inaugurar a rota. A gente prevê que com isso a economia do município gire, aumente renda, as pessoas façam mais pousadas, mais restaurantes, e criar aquela identidade que todo município busca, né? Uma identidade onde o município vai ficar conhecido. E para isso, a gente tem que fazer as coisas da melhor forma possível para que essa identidade não seja uma identidade negativa, né? A gente consiga uma identidade positiva para o município. Sobre o material teórico, eu percebo que há uma certa escassez de estudiosos trabalhando para desenvolver uma história mais sólida sobre o município. Você tem alguma mensagem para mandar para os ouvintes? Olha, muito se tem devido ao fato do que aí a gente volta para essa questão da rixa política, né? Da questão de Princesa Isabel com João Pessoa. Existiam muitos relatos sobre Água Branca, sobre a origem de Água Branca, sobre várias questões políticas do município, mas ficavam em Princesa Isabel. E quando Zé Pereira desistiu de tudo, que o exército foi lá, rendeu ele. Na verdade, não rendeu ele, né? Rendeu a cidade, os moradores entregaram a arma pacificamente, entregaram as armas pacificamente. Então, o exército destruiu muito documento. Não sei bem se foi o exército ou se foi a polícia, mas eles destruíram muito documento, muito acervo sobre essas cidades que pertenciam à Princesa Isabel. Então, depois disso, não teve um certo interesse em
refazer algumas das memórias, né? Existem muitos relatos, mas não existe muita pesquisa sobre. Também acredito muito mesmo devido ao medo, porque o medo da perseguição, né? Se eu relembrar o que eles destruíram, eu vou ser perseguido. Mas hoje a gente vive num mundo diferente. Hoje essas coisas são importantes. Hoje não existe mais essa perseguição. Então, eu faço até um apelo para os novos historiadores que, tendo isso como exemplo, resgatem essas questões históricas das cidades pequenas, das cidades que pertenceram aos coronéis. No nosso caso, o Água Branca, que é uma cidade até um dia desse tímida, no estado, né? Era tímida, tinha medo de aparecer. Hoje não, hoje a gente está botando a cara no mundo. A gente está mostrando que a gente existe e que a gente quer preservar a nossa história, que a gente quer preservar a nossa cultura. Então, peço que os novos estudantes de história, os novos pesquisadores, olhem esse lado dos pequenos municípios, porque tem muita história para se contar. Pois é, pessoal, é importante esse chamado que ele faz, que é uma ótima oportunidade para nós, futuros historiadores e futuros pesquisadores, para não deixarmos morrer essas histórias dos pequenos municípios, até no desenvolvimento da própria identidade do município. Agora eu recebi uma pergunta aqui no chat que é relacionada ao turismo. O pessoal está perguntando como faz para ter acesso a essas experiências turísticas no município de Água Branca. Bom, hoje, de início, nós ainda estamos com essa conversa mais pessoal, digamos. Ainda não está estabelecido no site da prefeitura os guias. Nós já temos guias formados, guias turísticos formados, mas ainda não existe uma estruturação com, digamos, uma página com vários contatos, entendeu? Mas a gente ainda está nessa, assim, de bem inicial mesmo. A gente conversa com os interessados, monta uma equipe e vai fazer a trilha, vai conhecer os locais, entendeu? Mas a gente tem uma meta de que até dezembro já esteja no site da prefeitura. Você quer visitar os caminhões queimados, aí você abre lá, caminhões queimados, na página da prefeitura, e tem lá os guias que podem levar você ao local, aos caminhões queimados, os guias que estão preparados para aquela região. Eu quero conhecer as gravuras rupestres do sítio Cabaças, que é um dos sítios. Qual é o guia que pode me levar lá? Você entra, tem na aba Turismo do município de Água Branca, você vai entrar lá e vai ver os guias que são capacitados para aquela localidade, vai entrar em contato com eles, entendeu? A gente vai fazer esse elo, né, do turista com o guia e com as pousadas, com os restaurantes, entendeu? Então, ainda é uma ideia embrionária, mas a gente já quer colocar em prática até o fim de dezembro. Tem mais alguma pergunta, Caio? Não, eu só queria agradecer mesmo a Rafael e também a Tiago, que está nos ajudando hoje, e dizer para não deixar esses projetos morrerem. Como o Rafael mesmo disse, é difícil, mas como a gente é uma geração mais nova, a gente, se não cuidar hoje, não haverá o amanhã, não é, pessoal? Então, o que a gente está tentando trazer aqui é trazer para vocês esse sentimento de cultura, de pertencimento a uma localidade onde você nasceu ou uma cidade que você gosta. E para isso a gente está fazendo esses trabalhos. Começou por esse, mas talvez daqui a um tempo podem surgir vários outros. E é isso, só queria agradecer a Adrien, a Rafael e também a Tiago. Muito obrigado. Isso, agradecer muito a vocês que ouviram, agradecer a Tiago, que ajudou muito na parte de áudio, a Caio, que sempre está aí na parceria com os trabalhos, e a você, Rafael, muito obrigado pela sua fala. É sempre bom lembrarmos dos pequenos municípios, que a história ela acaba esquecendo da visão micro-história, que ela é determinante para a construção do diálogo. Pode dar sua última mensagem aí para o pessoal, Rafael. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço o convite
E eu queria dizer o seguinte, para vocês que são os estudantes de história, vocês que são pesquisadores, quem está escutando em geral, o seguinte, você pensa, eu sou um pesquisador, sou um historiador, eu vou estudar sobre as pirâmides do Egito, eu vou estudar sobre a Europa. Gente, o pessoal lá já estudou sobre isso, já fez suas pesquisas, mas ninguém de lá da Europa veio fazer uma pesquisa sobre o sertão da Paraíba, sobre os grandes feitos no interior dos estados, entendeu? Quem tem que fazer isso são vocês, entendeu? Pesquisa sobre a pirâmide do Egito já existe, eles já fizeram, estão fazendo lá, pessoal de lá. Então, eu digo isso, não adianta eu me formar aqui e querer ir para um local bem longe. Transforme sua realidade, transforme o local onde você vive, porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer. Pois é, muito obrigado, Rafael. E esse foi o Herodcast, um podcast de historiadores para historiadores.